Olá, gente. Vamos para mais um capítulo do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Bom, estamos no capítulo 7 e depois do capítulo 7 tem algumas reflexões finais. Então, eu acredito que nós teremos mais 2 ou 3 vídeos dela, ok? O próximo livro, que eu já quero adiantar para vocês já começarem a ter um comichãozinho, vai ser este livro aqui, O que Faz o Amor Durar, do John Gottman e da Nan Silver. Como construir confiança e evitar a traição. É um livro sensacional e é um livro que vai dar uns chute na cara, umas cutucadas em todo mundo, porque essa ideia de traição, que na nossa cultura significa ficar com outra pessoa, vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo, bem mais embaixo. E aí vai ser difícil neguinho falando que, entre aspas, nunca traiu, né? E também mexe com o nosso senso moral, assim, dá aquela sacudida, faz a gente se sentir culpado pra caramba, e faz a gente refletir sobre as nossas atitudes e sobre o quão a sério nós levamos de fato uma relação ou não, tá? Então esse daqui vai ser o próximo livrinho, aguardem, muita curiosidade, quem quiser ir comprando, vai comprando já, começa a ler, porque dentro, em breve, estaremos trabalhando com ele, ok? Sobre o livro da Brené Brown, voltando aqui, nós vamos falar no capítulo 7 sobre criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Ah, coisa fofa. Muito bem. Quem somos e a maneira que nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. E eu acho isso fantástico, e particularmente isso me deu uma certa tranquilidade em relação à ideia de ser pai, que é assim, as pessoas ficam se preocupando com a maneira certa de criar os filhos. Esqueça. Os teus filhos vão seguir aquilo que eles estão vendo em você. Aqui, mas o meu filho é muito diferente de mim, isso não funciona. Seguir não significa que ele vai ser uma cópia de você. Seguir significa que ele vai ver o que você faz e vai aprender algo disto. Entendeu? Então, os filhos aprendem, eles são ativos no processo, eles não são passivos. A gente fala que criança é uma esponjinha, que ela pega tudo, mas isso não significa que ela faz um Ctrl+C, Ctrl+V e age exatamente igual o pai ou a mãe estão agindo. Ele capta isso e de alguma maneira ele processa isso. A criança, ela processa, ela faz esse processamento desde bebê, tá? Então, isso é muito interessante e é assim, faz a gente perceber que este lado humano de quem somos e de como agimos acaba sendo muito mais impactante na educação de uma criança do que a melhor escola que você vai colocar, do que os livros que você vai comprar, se a roupa é boa, se não é, se o livro é de alta qualidade, se não é, se a escola, se o teu carro, enfim, todas as preocupações que os pais hoje em dia têm, né? Então ela continua aqui. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos, e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional, e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Muita gente diz hoje assim, essa é uma época muito difícil para ter filho, né? Porque o mundo é assim, porque o mundo é assado. E eu pergunto assim, tá, e qual foi a época fácil? Idade Média. Super fácil ter filho na Idade Média, né? Começo da Revolução Industrial. Show. Tudo era lindo e maravilhoso, né? Idade das Pedras, né? Época das cavernas. Ali ter filho era maravilhoso, né? Tipo, não tinha mídia, não tinha nada. As pessoas tinham que proteger teu filho dos tigres dentes de sabres, mas fora isso era tudo tranquilo, né? Então, assim, o fato é que se a gente for olhar a história da humanidade, nunca houve um momento bom, fácil, tranquilo, né, para ter filhos. Se você for pensar só em doença, se você for pensar só em doença, e pensar que até ali 1900 a gente não tinha vacina para quase nada, a gente não tinha medicação para quase nada, e que boa parte das pessoas morriam, né, antes de atingir a idade adulta, se a gente for pensar só nisso, nós vivemos uma época de ouro para ter filho, né? É óbvio, hoje a gente tem outros tipos de problema, mas o fato é que a função dos pais não é evitar os problemas, é ensinar os filhos a lidarem com eles. Então, o fato de a gente viver numa sociedade que tem problemas
é mais do mesmo. A ideia é como que a gente vai ajudar os filhos a entender, compreender os problemas, ele, dentro desses problemas, ele lidar com isso tudo. Né? A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição, que tem a ver com saber, testar, executar, mensurar, ao invés de ser. O que ela fala? Se desejamos formar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham profundo amor e compaixão por si e pelos outros, valorize o trabalho, perseverança e respeito, carregue um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si em vez de procurar isso do lado de fora. Tenha coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. Saibam viver neste mundo de mudanças rápidas, com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos. Vamos combinar que só isso daqui já é um chute na cara, né? Se você não é, por exemplo, uma pessoa super extrovertida, você não vai conseguir ensinar isso pro teu filho. Acabou, né? Se você não é aquela pessoa, assim, super do esporte, você não vai ensinar isso pro teu filho. E que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las. Serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos. E isso implica algo difícil que é, muitas vezes, o pai e a mãe reconhecerem que estão usando uma armadura. É muito difícil para um pai ou para uma mãe, especialmente se a pessoa vem de uma cultura em que entende que o pai e a mãe são a autoridade, dizerem para o filho: eu estou nervoso, eu estou bravo ou eu estou triste, mas isso não tem nada a ver com você. Isso é algo meu, por exemplo. Né? Ou eu reagi daquela forma, mas aquela forma é uma forma minha de me defender porque aquilo me doeu, me feriu. E você não precisa fazer isso se você não quiser. Né? Esse tipo de comunicação é extremamente vulnerável. Ao contrário do que se pensa, isso não mina a autoridade. Isso reforça. Né? Obviamente, vale ressalvinha, se o pai ou a mãe fala isso para o filho no intuito de fazer uma certa chantagem emocional, aí a coisa desanda. Né? Porque a pessoa tem que ser muito sincera nisso. A responsabilidade é do pai. A criança não tem nada a ver com aquilo. Agora, quando a pessoa diz isso como uma forma de provocar no filho ou na filha um sentimento de compaixão para com o pai, com a mãe, porque ele está se sentindo culpado e quer que o filho resolva, aqui já estabeleceu-se um jogo de poder e aí a porca torce o rabo. Tá? Respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena. Tanto a jornada deles quanto a nossa. Educar na perspectiva da abundância em vez de na perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar. Viver com ousadia, procurando avançar um pouco mais a cada dia. Né? E aqui na perspectiva da abundância, lembrando de novo que a abundância não é cada vez mais. O que eu preciso, busco, me completo, isto é abundância. Eu ter aquilo de que eu preciso, e não mais, porque mais. Tá? Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Ou seja, papai e mamãe, imperfeitinho do jeito que tu é. Imperfeitinha do jeito que tu é. Com os teus rompantes. Né?
É óbvio, isso não significa que, ao amar-se, isso justifica os atos e eu posso fazer tudo do jeito que eu quero porque as pessoas têm que me aceitar. Não. É no sentido de aceitar que eu tenho isto e eu me amo com isto. E ao me amar com isto, eu percebo qual é o efeito disto para as pessoas com quem eu amo, para com eu mesmo. E eu tento me organizar para mudar ou não isto com base nesses dados. Tá? Senão fica aquela ideia de que eu posso fazer tudo que eu quero e os outros vão ter que engolir porque eu me amo. E não funciona assim. Tá? Pelo menos não é esta a ideia que ela traz no livro. Tá? Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. O mais importante que devemos saber sobre a autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. E isso é dificílimo para muitas pessoas de entenderem. O que significa autovalorização sem pré-requisitos? Como assim? Que eu vou me valorizar por quê? Porque sim, né? É mais ou menos isso. Então, o fato de eu ser um ser vivo, por si já é um valor. A vida por si só é um valor. E é o valor máximo. Né? Enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos na época do coronavírus. Por que neste momento está todo mundo trancafiado em casa? Por amor à vida. Não é porque elas querem, porque não é legal ter que ficar trancafiado em casa. É por amor à vida. Minha e dos outros. Né? Então, a autovalorização sem pré-requisitos significa valorizar a vida. Eu me valorizo enquanto um ser vivo e valorizo os outros enquanto um ser vivo também. Desenvolver esse respeito e esse valor é uma tarefa difícil? É. Mas por que ela é importante? Porque se eu só valorizo as pessoas mediante a algo, eu não estou valorizando as pessoas, eu estou valorizando o algo que elas fazem. Ah, Kim, mas isso é importante, com toda certeza. Se, por exemplo, nós estamos numa vila e tem uma pessoa que é um exímio pescador e nós precisamos de peixe, quem é que nós vamos mandar pescar? Nós vamos mandar o pescador, porque ele tem essas competências. Nós não vamos mandar a fiadeira, que não sabe pescar, mas sabe fiar. Agora, se nós estamos chegando no inverno e precisamos de roupa, quem é que nós vamos vangloriar? A fiadeira. Agora, isso significa que essas pessoas têm competências e merecem ser respeitadas por essas competências. Agora, além destas competências, elas são pessoas. Primeiramente, elas são pessoas. E por causa disso, elas merecem respeito. Porque se nós não tivéssemos valorizado a pessoa do pescador, talvez ele não tivesse sobrevivido. E talvez não tivesse se tornado um pescador. Né? Então, essa autovalorização é a valorização do eu, do bicho que nós somos. Né? Ok. Daí é que ela tá falando, né? Coisas que as pessoas dizem, né? Eu vou me valorizar quando perder alguns quilos, se eu for aceito num curso, se a minha esposa não estiver me traindo, se nós não nos divorciarmos, se eu for promovido. Então, tudo isso são condicionantes. E condicionantes não funcionam quando a gente fala em amor próprio. Tá? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade, ficando atentos aos pré-requisitos que, consciente ou inconscientemente, estamos transmitindo a eles. Então, é que ela continua falando sobre isso. Mensagens claras ou veladas sobre se você fizer isso, você será amado. Se você não fizer, você não será. Tá? Gente, isso é difícil. É difícil. Porque todos nós temos as coisas, esses condicionantes, todos nós temos, porque todos nós aprendemos isso. E a tarefa difícil, enquanto pessoa e enquanto pai, é você perceber isto e aprender a limpar isso dentro de você de forma que você ou não passe ou passe o menos possível para o seu filho. Também não é a ideia de você ficar se cobrando perfeição, porque ninguém vai conseguir ser perfeito e uma coisa ou outra você vai passar e talvez isso seja bom porque isso vai ajudar a pessoa no processo de autodesenvolvimento dela, né? Muitos pais se culpam porque o filho teve, entre aspas, que ir para o psicólogo. Eu digo, não se culpem. Isso é importante. Por quê? Porque a gente perceber que tem algo errado ou faltando na gente, ou que a gente não está satisfeito, faz parte do nosso crescimento. Se a gente não tem isso, a gente não cresce. Né? Então, isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. E não se trata apenas de semântica. Então, continuando naquela ideia, se a criança faz algo inadequado, é importante deixar claro que o comportamento foi inadequado e não que a criança é inadequada.
O mesmo vale para os pais. Às vezes o pai faz algo errado, a mãe faz algo errado. E isso não quer dizer que o pai ou a mãe são pessoas erradas. Elas tiveram um comportamento inadequado. Que é diferente de você, por exemplo, a criança mente. E o pai ou a mãe diz assim: é importante que você não minta, filho. Porque mentir não é um comportamento bom. Que é diferente da pessoa dizer: você é um mentiroso. Você não pode ser um mentiroso. Falar de comportamento e de identidade são coisas diferentes. Tá? Então, esse é um cuidadinho bem importante. Bem importante. A vergonha é dolorosa para as crianças porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, mais dependentes, não se sentir amada é uma ameaça à sobrevivência. Então, esse ponto ele é muito importante. Porque quando uma criança recebe um feedback negativo, e esse feedback negativo é ameaçador, para a criança não é só uma ameaça, sei lá, que nem um adulto, por exemplo. O adulto recebe uma ameaça no trabalho, ele pode ficar sem o salário, mas ele sabe que ele pode conseguir outro trabalho depois. Para a criança, o sentimento é que assim, ela não vai mais receber o salário, ela nunca mais vai conseguir outro emprego na vida e, portanto, ela vai morrer. Esta é a mensagem emocional que a criança tem. Por quê? Porque ela é extremamente dependente dos pais. Ela não consegue sobreviver sem o pai e a mãe, sem a pessoa que cuida dela. Então, receber esse feedback negativo, embora importante, precisa ser feito algo com muito cuidado. Tá? As experiências de vergonha na infância afetam nossa autoestima e mudam quem somos e a maneira como nós nos enxergamos. E isso é algo que eu trabalho com praticamente todos os meus clientes, né? Então, muito cuidado na forma de passar. Não implica que você não pode passar, você não apenas pode como deve, mas a forma, e isso tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, de falar do comportamento e não da pessoa, é fundamental, porque quando a gente tem este cuidado, então a criança sabe que ela é amada e que aquele comportamento não é adequado, mas que ela continua sendo amada mesmo depois de ter tido aquele comportamento. E isso é muito importante. Certo? Gente, próximo vídeo, espero vocês. Abraço grande. Tchau, tchau.